Melhor ela pegar lá. Eu me lembro que até gerava gerava até umas paradas que, um exemplo, eu acho que foi o Coletivo Bueiro, junto com a Oca, né, também, né, porque Sim, também fazia parte, a fazer as primeiras batalhas femininas, não foi? sim, Fale um sim. pouco. É, então, porque como a gente, a Oca, né? A Oca é a primeira produtora onde tem Tem que levantar. produtoras assim. Eu sou considerada a primeira beatmaker do estado, né? Feminina. Feminina, é mulher, é a primeira beatmaker mulher, né? Do estado de Sergipe. Foi na Oca. Então a gente tinha esse lado de produção feminina. A Oca tem muito esse lado de produção feminina, né? Os trabalhos que a gente sempre tá nesse contato e apoio. E aí o Bueiro, junto com a Oca, a gente a gente começou a instaurar as batalhas femininas, né? Dentro dos nossos coletivos. E aí foi daí que a gente começou não só a fazer as batalhas, como a fazer produção feminina também, né? Não só feminina como LGBTQIAPN+, a gente começou a fazer atividades voltadas exclusivamente para esse público, né? A Oca junto com o Bueiro, inicialmente. E quantos integrantes fazem parte da Oca hoje em dia? Se você quiser, fala de pessoas que já passaram pela Oca também. E, e depois que vocês falarem também, falar no que a Oca tá focada atualmente, né? Que é massa falar isso. Falei com você agora. Bom, a Oca, no começo, né, era os grupos, que era os grupos, eu tinha um grupo que era os versos de rua, que inicialmente era eu e Dida, aí depois entrou Léo também, entrou Diana também, rimou, Tomé também, eram as pessoas que faziam É, parte. não dá não. Aí, na época onde começou a entrar mais pessoas na Oca, né, que eram as meninas que participavam das bruxas e a galera que participava da UVR. Eram as pessoas que É participavam pra da mudar a Oca. cor ali, é. E aí, depois, quando a gente conseguiu o espaço aqui, que começou a entrar outras pessoas, né, para produzir em si. Que o intuito do estúdio na época era ajudar as pessoas a se autoproduzirem, né? A aprender a produzir e tal, ter acesso, porque na época o que mais dificultava era acesso ao equipamento, né? Ter um notebook para poder gravar, ter um mic, ter um fonezinho e tal, e poder fazer essas captações, né? Então era o que mais dificultava. E as pessoas que participavam tinham beatmakers, né? Que eram pessoas que iam surgindo. Sempre quando, mano, tem como gravar Tem aí? como me Ah, tem, ensinar, tem pô. como gravar, né? E aí a galera ia surgindo. O espaço era aberto, então quem quisesse chegar para poder gravar, gravava. Na época, Soma, Colou, tinha o mano Sávio também, que era o beatmaker, né? Que ele fazia altas produções lá também. Beat, gravação. Ele colava até com o mano JV também. É, Marvin também chegou a gravar músicas lá. Na época ele tinha um duo, né? Que era ele e Rudá também. É, Crispim, mais na questão de produção também. É, quem mais, né? Tinha Matheus também, né? Matheus com Pode ir pra H. aí não. Que ele também ele era produtor também, fazia beat. Era beatmaker Então sempre também. quando tinham beatmakers, a gente fazia um time de beatmakers para poder estar participando da Oca, Ah, né? que não é brinquedo. Pode falar, pode falar. É, e aí hoje, atualmente, a Oca tem 3 integrantes, né? Que é eu, Lucas e Nina. Nina Selva. Ela entrou na Oca também lá atrás, também, né? E ela faz parte da Oca mais na frente da poesia, na frente poética, nessa liderança e nessa organização. E das ações formativas da Oca também, né? A Oca faz oficina de rima, a Oca faz oficina de produção musical, né? Faz oficina de escrita criativa. A gente tem vários trabalhos nas escolas. E Nina é quem organiza essa parte da Oca, né? Essa parte mais da educação, porque ela é da educação e ela é envolvida com rima e com oralidade e poesia, né? Aí ela é nessa liderança, nessa gestão de organização.
Lucas é mais na gestão da parte da produção mesmo musical, né? Produção e estrutura, né? Nos Produção e eventos. estrutura, é ele que faz a equalização dos sons, né? A mixagem, a master, a questão de estrutura mesmo, de ligar o microfone, ligar cabo, né? Regular o grave, regular agudo, essas coisas assim, de técnico de som Fico mais mesmo. na questão da estrutura e produção musical, né? Sim, é. E eu que fico nessa parte também da rima, junto com Nina. E também na parte da produção eu auxilio o Lucas, né? Assim. Em relação, e na época, quando surgiu a questão da Oca, eu que fazia as partes do audiovisual, né? Eu que fazia os clipes, eu que organizava a questão das cores, né? Até hoje é eu que mexo nessa parte. A gente também tinha o quadro de o Rimaré, né? Que é o quadro de poesias. O Rimaré nasce lá em 2018, que a gente filma a poesia, o poeta recitando ali ao vivo em algum lugar, né? E aí a gente fez 8 edições do Rimaré, de lá pra cá. Tá até pra retomar, é um dos nossos projetos, retomar o Rimaré. Agora com outra perspectiva, outro equipamento, outra Uma qualidade visão, melhor, né? outra qualidade, porque antes a gente não tinha essa qualidade toda, né, na verdade. A gente Muita coisa Não tinha, fazia mudou também. não muita tinha coisa mudou. qualidade de. Você tá falando assim de equipamento, De né? equipamento, Hoje em dia tem equipamento. exato. Qualidade eu falo de estrutura mesmo, mas a qualidade da poesia periférica não, sempre foi alto nível. Aí a gente tem no Rimaré, que é o Rimando contra a Maré, e aí participou Manu, tem poesia lá, VG tem poesia, né? DW lá em Itabaiana tem poesia, J. Beethoven. Tem 8 edições desse E projeto. tá no canal da Oca? Tá no canal da Oca. Todas as poesias estão lá disponíveis no canal da Oca. Fora algumas produções musicais que a gente fez, né? Nesse meio tempo. Tipo, tem um som de Pérola que a gente produziu. Tem um som de. Não sei se vocês lembram como é o nome dela. Niga MC. Não sei se vocês lembram de Niga Sim, sim, MC. sim, claro. Né? Às Ela vezes é eu das vejo ela por aí. antigas. Que ela também estava se lançando nesse mundo da música, né? E aí tem um som Que dela era a também. Ludmilla, né? Era a Ludmilla. Tem um som também que a gente gravou dela. O primeiro som a gente chegou a gravar, mas não lançou. Mas a gente gravou Sou Travanago e Quem é Você? Sim, sim. Engole o atraque. Aguenta o atraque, engole o dendê. Era Pérola, Késia e Estela. Eram as Travas Nagô também. Então, essa música, a primeira música delas também a gente gravou lá no estúdio. Né? Eu lembro que teve uma do Artigo 63, que também foi gravada lá. Assim, né? A gente fez vários trabalhos junto das pessoas, tem também o que a gente fazia em parceria, que era o das entrevistas, né? E a gente fez entrevista com o NG, que na época era a ONC. Que assim, as bruxas e a Oca sempre se coligaram, porque a Oca é quem faz a parte da estrutura e das produções, e as bruxas faziam a parte da ação, né? Da entrevista, do contato mesmo com os artistas. Então, tudo isso a gente fez dentro da Oca. E você perguntou sobre o foco, né, das nossas atividades. Atualmente. Atualmente a gente retomou assim as atividades da Oca mais um pouco mais de um ano, né? Que a gente vem mais É, ativamente. A gente continuou trabalhando na Oca, porém, como teve a pandemia, a gente continuou trabalhando de forma mais pessoal, né? Lucas lançou várias músicas pelo canal da Oca. Eu lancei músicas pelo canal da Oca também, nesse meio tempo, né? Alguns artistas também que contataram a gente conseguiu fazer essa articulação. E aí, quando a gente voltou, né, ativamente com os projetos da Oca, um grande projeto que a gente tinha iniciado era o Freeverse, né? Que teve uma edição. Porém, que o Freeverse ele funciona produção musical ao vivo, né? De freestyle em espaços culturais. O primeiro que a gente fez foi lá na casa de Nivaldo, no né? Que é ateliê, sim. do ateliê de Nivaldo, lá em São Cristóvão. E aí a gente participou alguns artistas desse primeiro Freeverse, Foi porém Nina, né? porém a gente não lançou porque Meros participava desse bloco, né? E aí aconteceu a fatalidade com Meros.
E aí a gente deixou o projeto na gaveta, né? Engavetou. Inclusive, tem a parte do Freeverse dele, tá lá postado no nosso Instagram também, né? A parte que ele já tinha feito. E a gente não lançou por conta disso, né? Em respeito a tudo que aconteceu. E a gente tá pensando em retomar esse projeto agora, né? Entendendo que a gente acredita que era isso que ele queria, né? Que a gente não parasse as produções e as coisas, que era algo que ele ficou muito empolgado de fazer, né? Ele gostou Ele muito que de nunca tinha fazer. gravado, né? Ele tinha comentado. Ele que nunca tinha, ele falou que foi os primeiros contatos que ele teve também com o microfone, né? Com essa dinâmica de gravar. E não só ele também, como o Xande também estava participando, né? E infelizmente o Xande também, ele tá preso, né? Então PJL aí pra Xande. Então, assim, o problema, uma questão estrutural, né, dos programas e projetos que a periferia faz é porque a gente, a gente vive à mercê desse sistema, né? Então, a qualquer momento, muitas coisas podem não acabar se concretizando pela fatalidade do sistema mesmo. E foi o que aconteceu com o Freeverse, mas a gente está pensando em retomar novas edições desse programa. Aí a gente tá também com outro projeto, né, Lucas? Do Versos e Valores. Fala um Sim, pouquinho. sim. Eu vou falar um pouco sobre o Freeverse, né? O Freeverse era basicamente. Levanta. O Freeverse era basicamente um take, né? Que a gente gravava ao vivo, fazia a filmagem e fazia a captação ao vivo. Então era como se fosse freestyle mesmo. 45 segundos Era ali no beat. uma jam E session, aí né? o cara se virava pra poder gravar de freestyle a música ali, tá ligado? E a gente conseguiu gravar só que, né, É. como o Dani falou, não teve como lançar e tal. A gente pensa em retomar ele, né? Falar com o pessoal, porque tinha até várias outras pessoas para poder gravar também naquele mesmo dia, que não foram, né? Não puderam ir. E nesse dia nós só conseguimos gravar 3 pessoas, que no caso foi Nina, né? Xande e Meros. E também sobre o Versos e Valores agora, que foi um projeto de pesquisa, né? Que foi aprovado no edital, que engloba, né, o Centro-Sul, engloba aqui a Grande Aracaju, né? E o Agreste de E, Pano, e o né? Agreste Sergipano, que é uma pesquisa para poder mapear de fato o hip hop, né, aqui no nosso estado, para a gente poder saber onde é que tá rolando essa movimentação, porque quando a gente para ver, tipo, aqui em Aracaju tem uma grande movimentação, mas quanto mais a gente sobe, um exemplo, né? Passou de Itabaiana, a gente não tem dados, não tem registro, não tem. Além de Carira, né? Que é ali próximo também é Itabaiana. Passou de Itabaiana, a gente não tem registro de De nenhuma movimentações de hip hop. movimentação do hip hop. E descendo pro sentido Lagarto também, ali Tobias Barreto. A gente conseguiu em Tobias Barreto encontrar, né, pessoas que movimentam hip hop com batalhas, grupos de rap. Mas, assim, fora da Grande Aracaju ainda é pouco, né? E nisso a proposta também, além, vai sair uma cypher que engloba pessoas desses territórios, né, que a gente conseguiu mapear, tanto o Centro-Sul, tanto o Agreste, né, a Grande Aracaju. Tem pessoas de várias cidades e vai rolar uma cypher, né? O audiovisual, a gente fez captação, participação também com DW, teve o Mano do Beat também, Aí teve um mano que é de de Lagarto, Lagarto, que né? é o Elismar. Elismar, pô, beatzão foda, o cara. Gangsta mesmo. E aí a O gente cara é fez gangsta. Já tá praticamente tá bala na agulha, né? Já tá pra ser lançado agora até final de julho. E A esse cypher. projeto, vocês fizeram entrevistas, como foi? Ou você só fez só o mapeamento de tudo? Não, a gente fez entrevistas, acompanhe lá no Instagram Versos e Valores. Tá Lá tem saindo todas as entrevistas que a gente fez nesse processo, né? Em Tobias. todas? Eu só vi 3. Só viu 3? É porque Não. ele teve. Tem, Tô tem um dizendo, eu só tempinho vi já. 3, eu vou olhar. Sim, sim. Ah, Tem um sim, tempinho entendi. Eu já. achei que você viu Tem Por só. isso que eu 4 anos pergunto, já. eu lancei já, eu lancei já, por isso que eu perguntei, eu lancei já É, por isso.
Não, lá tem muitas entrevistas, né? A gente fez. A ideia inicial era fazer 5 entrevistas por território, né? 5 entrevistas, 5 agentes no território da Agreste, do Centro-Sul e da Grande Aracaju. Então lá tem um material muito bom em relação a isso. E desse projeto, a Oca ficou com a parte da produção da Cypher, né? Então é o que a gente está fazendo. A gente já fez as filmagens, né? Falta só de concreto em Tubias, de Urso em Itabaiana e de Rayane, né? Em Sim, sim. Socorro. Mas, assim, as outras a gente já fez a captação da voz, já tá bem engatilhado, então acompanhe que vai sair a Cypher aí, produzida pela Oca. E a gente tá com alguns planejamentos nesse sentido mesmo, da Cypher, de retomar o Rimaré, que é um projeto, e o Freeverse, que a gente também já trabalhava. Da hora. HP 79 Produções. Da periferia pro mundo.